Se soubéssemos, se soubéssemos, não teríamos cometido os erros que cometemos, né? E Jesus disse isso a nós, através das palavras que ele pronunciou no Calvário, crucificado, né? Ele pede ao Pai e nos perdoa, porque não sabemos o que fazemos, né? Então, isso foi a maior demonstração de amor que ele pôde nos trazer, né? No entanto, nós, constantemente, no dia a dia, em todos os momentos, agimos errado. Não colocamos a nossa caminhada no caminho reto e perfeito, né? Por exemplo, primeira frase que Emmanuel nos traz, o homicida. O homicida não mede as consequências, ele pensa no ato, né? E aí ele sofre com a dor que lhe é trazida através do seu ato inconsequente. Sabemos nós, espíritas, que este é o ato pior que a pessoa, o ser humano pode providenciar para si mesmo, né? Que é uma grande responsabilidade. E o sofrimento e a dor de reparação é muito grande, né? Então, se ele, como diz Emmanuel, se ele soubesse da consequência, ele não desferiria qualquer golpe contra a sua vida, né? Porque sabemos que Deus, Jesus, nos deram a vida e nós não temos o direito de tomá-la, né? Então, vejam qual responsabilidade maior é essa, né? E na seguinte observação que Emmanuel nos faz, o caluniador elimina as crostas de sombra e enlouquece a visão, né? Leva, às vezes, em situações até desfavoráveis, desastrosas, né? Existe até uma história a respeito da calúnia, né? Que eu gostaria de comentar com vocês, é com referência ao caso de Santa Marina. Santa Marina, ela viveu no século VI e ela era órfã de mãe, né? E seu pai, Eugênio, ele, após a viuvez, ficou viúvo, né, prematuramente, e com a filha pequena, ele entregou essa sua filha para parentes criar, porque ele foi chamado aos cuidados de Deus. Ele se ingressou em um mosteiro, né? E de lá, nesse mosteiro, ele acabou se envolvendo. Mas, em relação à Marina, ele sentia muita falta da filha e ele vivia triste, cabisbaixo, porque estava ali assumindo um compromisso perante as leis divinas no mosteiro, mas lhe faltava a filha que ele amava, né? E um dos abades, dos monges lá do mosteiro, o indagou. Por que ele era tão triste, né? E o que acontecia? E ele relatou que ele tinha vontade de ir embora do convento, né? Porque lhe faltava o amor, ele queria dar o amor para a filha também, né? Mas ele tratou, junto com os monges, como um filho. Ele disse que era um homem, era do sexo masculino, né? E o monge prontamente pensou, conversou e analisou. Falou, não,
traga, traga ele para morar conosco aqui, traga ele aqui para o mosteiro, né? E assim o fez. Ele foi correndo buscar a filha. Só que cortou o cabelo dela, a vestiu com as roupas do monastério, né? E apresentou como, não era Marina, apresentou como Marino, como homem, né? E assim foi. E se passou. Ela já lá com 14 anos, né? E o pai, que se chamava Eugênio, veio a falecer. E eles tinham um trabalho de divulgação, de venda de produtos que fabricavam no mosteiro e tal. E o Marino, entre aspas, Marino, ia junto com essa equipe fazer a venda, fazer isso tudo. E eles ficavam numa hospedaria na vila. E aí, um belo dia, a filha do dono da hospedaria se engraçou com um soldado e acabou engravidando do soldado, né? E aí começa a história mais crítica de Santa Marina, né? A filha do dono da hospedaria acusou Marino, acusou Marino de ser o pai do abuso que ela sofreu, ser o pai do filho que ela esperava, né? E Marina, com toda a sua humildade, assumiu, ficou quieta e tranquila. Ela poderia ter se defendido, mas espera lá, não posso, não posso engravidar ninguém. Eu também sou uma mulher. Ela poderia ter feito isso, mas não. Baixou a cabeça e ficou quieta. Foi expulsa do mosteiro, foi viver na rua, e assim por diante, né? E depois de muito tempo na rua, ela ficou debilitada, passou fome, sofreu, né? Ficou durante 3 anos na rua. E aí os monges lá do mosteiro resolveram a trazer de volta. Porque quando nasceu o filho, a mãe da moça lá pegou e levou o filho para Marino criar, dizendo que o filho era dele. Ela abraçou o filho, assumiu o filho e o criou, né? E viveu na rua, dividia o pão que ela ganhava na rua, ela dividia com o filho. E assim foi. Quando ela voltou para o mosteiro, e a recolheram de volta depois de 3 anos, ela veio a falecer. E aí, o que ocorreu? Poucos dias depois que ela estava no convento, ela faleceu. E aí, na preparação de tudo, preparando o corpo e tal, os monges descobriram que ela não era um homem, ela era uma mulher. E aquilo foi uma coisa bombástica que aconteceu dentro do convento, né? Então, os monges, não, vamos colocar ela no oratório, vamos colocar ela lá e vamos colocar a notícia de que se tratava de uma mulher que vivia a situação de um homem, né? E exerceu essa função de masculina muito bem, porque quando ela retornou, ela foi forçada a trabalhos pesados, né? Sofreu muito, né?